nome é Carol Busato e eu queria falar sobre autenticidade ou liderança autêntica. Esse é um tema que me apaixona muito e eu acho que é um tema tão relevante para a gente falar hoje, seja para a gente dar mais significado para a nossa própria vida, seja com a gente olhar para o futuro e olhar para as crianças e olhar sobre o que isso representa, né, para a vida deles e para o futuro deles e para a construção de quem eles vão ser daqui para frente. Bom, vou começar me apresentando e vou começar a contar por que eu tô aqui, como que eu cheguei aqui, né, falando sobre esse tema, que é um tema realmente que me toca mesmo. Bom, eu sou engenheira de formação, eu também estudei Direito e durante mais de 12 anos aí na minha vida eu trabalhei em grandes corporações com desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de negócios, né? Sempre com essa questão da inovação, com esse olhar da transformação. E um belo dia na minha jornada, já faz mais de uma década, eu olhei para dentro e falei, qual que é o sentido disso tudo? Então minha carreira ia super bem, tinha todo o conforto material, tinha um plano e de repente parece que faltava algo. E foi bem importante porque essa questão de sentir que faltava algo me colocou em movimento rumo a uma jornada interna de autoconhecimento, de sentido, do que fazia sentido para minha vida, para minha carreira. E puxando um pouco para esse momento que a gente está passando, assim, né, que talvez a gente seja a primeira geração, né, a se questionar sobre o propósito, sobre o que realmente faz sentido, porque se a gente for olhar as gerações anteriores, simplesmente era um tema de construir a vida, de fazer dinheiro, e a gente está numa geração que a gente tem esse privilégio de poder olhar para isso tudo e olhar para as nossas carreiras para ver se ainda faz sentido. E ao olhar o que faz sentido, isso nos coloca em contato com o nosso propósito individual e com a nossa autenticidade, porque se nosso propósito é individual, o que nos torna único? O que nos faz autêntico? E aí, sempre que alguém conversa comigo sobre o seu propósito e tudo mais, eu gosto de brincar assim, né? Que a gente fala, mas eu encontrei o meu propósito. Eu acho que o propósito do ser humano, ele é igual para todo mundo. Todo mundo está aqui para servir uns aos outros, né? Já tem essa pandemia toda que nos mostrou como a gente depende das relações. O que diferencia, assim, no meu olhar, é que cada um de nós veio com um conjunto diferente de dons e talentos. E ao longo da vida a gente vai se desenvolvendo e se conhecendo para colocar esses dons e talentos na prática. E ao colocar eles na prática, a gente vai entendendo o que faz mais sentido e vai se aproximando. Eu costumo dizer que a caminhada é uma jornada eterna, né? Que a gente vai se transformando, vai se conhecendo e vai se colocando cada vez mais por inteiro e com presença. E por que isso é tão importante, né? E por que a gente tem que falar disso tanto, né? Seja na educação de crianças, quanto na nossa própria educação, né? Porque o mundo está num movimento muito acelerado de transformação. Eu que estudo essa chamada nova economia ou economia para transição, eu costumo trazer alguns dados, assim. A gente tem uma data que marca o dia da sobrecarga da Terra. Em inglês chama Earth Overshot Day. Ou seja, a gente tem um dia no ano, antes do dia 31 de dezembro, que é o dia que marca o dia que a gente consumiu a mais os recursos da Terra a ponto dela não conseguir se regenerar. Então a gente tá como se a gente estivesse no banco, a gente entrasse no limite especial dos recursos naturais que são a base da vida e a base de qualquer outro negócio. E eu também costumo olhar para trazer dois outros dados, né? O outro dado é o tanto de gente que ainda passa fome, né? Então é muito paradoxal a gente pensar que o homem já chegou na Lua e aqui na Terra tem tanta gente passando fome. Enquanto isso, milhões e milhões e milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados. Então a gente tem aí um problema de distribuição. Além desse problema de distribuição, a gente pode pensar que de repente tem uma minoria, né, que tá bem, que tem conforto material e que tá tudo certo. E quando a gente vai olhar dados de
Depressão de suicídio, a gente olha e vê que eles estão extremamente crescentes em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos. Então, parece que tem algum significado especial a gente olhar para essa questão de propósito, sobre autenticidade e sobre o que ainda faz sentido manter e sobre o que ainda faz sentido a gente começar a fazer essa transformação. Então, para mim, esse é o ponto da gente olhar para a gente internamente, nessa jornada aí de quem a gente é e qual que é a nossa missão aqui, qual que é o nosso propósito, para ver o que ainda faz sentido. E quem é pai, eu imagino que tem uma responsabilidade ainda maior, que é fazer sentido individualmente, mas é também estimular os seus filhos a fazerem sentido para eles mesmos, a construir não uma carreira, mas sim uma vida que tenha significado, a se realizar como ser humano, para poder também se realizar como profissional lá na frente. Isso tudo parece que é muito novo para a gente, né? Parece que a gente está navegando de um jeito que talvez não tenha um manual, talvez quando a gente fala com as gerações como os nossos pais, talvez é muito diferente. Então a gente está precisando atualizar muito rápido a nossa bússola. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz isso na nossa vida, na prática? E como que a gente faz isso na educação das crianças na prática, né? Na educação desse futuro, e a gente permite que esse futuro possa florescer. Bom, primeiro passando para a nossa prática, né? Primeiro eu acho que a gente tem que ter uma conversa muito honesta com a gente mesmo, né? Aquela conversa que a gente tem no espelho, para ver se o significado disso é isso mesmo, né? Se a vida que a gente está levando é a vida que realiza a gente, se a gente chega em casa no final do dia, a gente tem brilho no olho, se a gente sente que o nosso trabalho faz a diferença no mundo. Se a gente sente que não, opa, peraí, acende uma luz amarela. Mas acende uma luz amarela com muito orgulho da jornada, mas sabendo que agora começa uma outra jornada, ou a gente continua uma outra jornada, que é a jornada de se conhecer, que é a jornada de manter o que ainda faz sentido e começar a tirar aos poucos e preparar uma transição do que não faz mais sentido. É repensar nossos hábitos na nossa casa, é repensar nossos hábitos de consumo, é repensar as nossas relações com tudo, né? Com as pessoas, com quem a gente ama, é repensar as conversas que a gente tem no café da manhã e começar a voltar a pôr sentido nisso tudo. Então, esse caminho, né? Esse caminhar do autoconhecimento, de quem a gente é, da gente se reconhecer, da gente perguntar pra gente mesmo o que é realização, é talvez a coisa mais inspiradora que a gente possa fazer. É talvez o maior gesto de amor que a gente pode fazer para com a gente e para com os nossos filhos. Então, acho que esse é o grande começo, né? Da gente acertar isso tudo, da gente buscar ajuda, da gente desenvolver essa presença de estar por inteiro no que a gente tá, né? Da gente começar a caminhar rumo a uma segunda-feira que a gente tem brilho no olho para fazer o que a gente faz, que a gente enxerga a transformação. E aqui eu compartilho a minha bússola, né? Que é como que eu sei, né, que isso está alinhado? Como que eu sei que a minha vida, enquanto servir, que é o trabalho, né, está alinhado com o propósito? Eu tenho 3 perguntinhas que são super práticas. A primeira dela é se o meu trabalho me gera desenvolvimento pessoal, ou seja, se eu me transformo através do meu trabalho, e também se ele gera desenvolvimento pessoal para as outras pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Ou seja, no final do dia, alguém aprendeu alguma coisa, a gente se transformou, a gente teve uma compreensão nova de como as coisas são feitas. A segunda pergunta, bússola, é se a gente respeita ao máximo o meio ambiente, usa o mínimo possível de recursos, pensa em maneiras de reduzir o consumo de recursos, em fazer as coisas de maneira cíclica, se a gente atualiza com novos materiais, com novos conceitos, se a gente se atualiza, porque afinal o planeta é a nossa casa estendida. E se a gente usar demais, talvez para as próximas gerações vai faltar. Ou talvez falte para a gente mesmo. Então tá na hora da gente também olhar isso com amor e com respeito e aos poucos se colocar em movimento para ir transformando. A terceira pergunta é se o meu trabalho fortalece o senso de comunidade. Se a gente entende que a gente faz parte de algo maior. Se a gente fortalece as relações. E essas relações são relações estendidas com os nossos consumidores, com os nossos fornecedores, porque a gente começa a olhar que quando a gente tem relação com as pessoas, a gente está sempre em fluxo, a gente está sempre aprendendo, trocando, querendo o bem do outro. E quando a gente está em transação, acaba ali, acaba numa compra, acaba numa relação muito fria. E cada vez mais a gente entende que a gente é humano, a pandemia nos mostrou isso, que a gente tem esse conjunto de sentimentos e
e que a gente precisa repensar todas essas relações. Então esse é um grande guia, né, para olhar para a nossa relação serviço e trabalho para ver se a gente está conseguindo se colocar por inteiro ali e expressar quem a gente é, né? E a outra forma, acho que de conectar com isso tudo, né? Conectar com o propósito, para mim é uma medida de quando a gente termina o nosso dia, se a gente termina o nosso dia extremamente cansado e sem energia, ou se aquele nosso trabalho regenera a gente e a gente fica aceso, feliz, que a gente entende que a gente entregou algo para o mundo. Claro que essa jornada de construir uma vida autêntica, de se expressar no mundo é uma caminhada que a gente tem que caminhar do tamanho que a gente consegue dar o passo. Às vezes o passo é o passo de levantar da cadeira e honrar esses passos passo a passo. Eu costumo dizer que é sobre os passos elegantes que a gente pode dar, então da gente se perguntar qual que é o próximo passo elegante que eu consigo dar. E um passo elegante é aquele passo que ele não é nem pequeno demais, nem grande demais a ponto da gente cair. E agora a gente também começa a olhar para os nossos filhos, né? Como que a gente estimula isso tudo para as crianças? Como que a gente talvez promove para eles um ambiente que de alguma forma a gente não teve, porque as preocupações eram outras, porque o momento de mundo era o outro. Não tinham 7 bilhões de pessoas no mundo. Talvez a questão de mudanças climáticas, uso dos recursos, distribuição de renda, desigualdade, não era uma coisa tão nítida. Então, mais uma vez, hora da gente também acertar um pouquinho a bússola de como que a gente educa, como que a gente tem as conversas. Na prática, né? O que pode ser muito importante, né? Primeiro, a gente construir autoconfiança dos nossos filhos. A gente garantir que eles vão conseguir andar pelas próprias pernas e se por acaso eles caírem, a gente vai estar lá. Mas a gente também mostrar que cair faz parte do processo, que errar faz parte do processo de aprendizagem, que a gente não precisa lidar com tanta crítica, mas que sim, a gente tem que dar espaço para a criança florescer, criando esse ambiente onde as dúvidas são permitidas, onde o aprendizado faz parte de tentativa e erro, onde não tem tanta autocobrança, onde tem espaço para pergunta, seja qual ela for. E, principalmente, uma coisa que eu acho que é um ingrediente principal dessa nossa construção rumo a uma economia que favoreça a vida, que é a gente se conectar com o que a gente sente e a gente começar a trabalhar isso. E para a gente trabalhar isso nos nossos filhos, a gente também tem que começar trabalhando na gente, porque talvez a gente não tenha tido tanto contato com o que a gente está sentindo a cada momento. E eu digo isso baseado num tema que eu sou apaixonada, que eu estudo muito, que é a comunicação não violenta, que eu recomendo muitíssimo o aprofundamento, porque realmente ela é usada em milhões de lugares como forma de facilitar e essa questão de uma pessoa estar falando que o outro está falando, né? Porque às vezes a gente fala e não é compreendido, mas quem sistematizou a comunicação não violenta, que se chama Marshall Rosenberg, ele costumava dizer que a gente tem mais palavras para julgar os outros do que palavras para expressar o que a gente sente. E aí a gente começa a ver quanto a gente está no outro e quanto a gente não está na gente. E acho que esse é o grande resgate. Então a gente resgatar o que a gente sente, como que a gente está, e aí como que a gente promove que o outro saiba, né? Que ele consiga entender aonde que a gente está. Então, se a gente for voltar, né, para o tema crianças, como que a gente promove isso? Como que a gente promove que as crianças se conectem com o sentimento delas, que elas sejam capazes de expressar o sentimento dela, que a gente seja capaz de acolher isso tudo. E esse ambiente de autoconfiança e de expressão dos sentimentos é onde a criatividade pode florescer. É onde a criança pode encontrar quem ela realmente é. É onde ela pode encontrar qual é a verdadeira essência dela que ela quer colocar no mundo. E talvez a jornada dela rumo ao autoconhecimento, rumo a encontrar o propósito dela, seja uma jornada um pouco diferente da nossa jornada. E a gente pode ser o grande catalisador disso, né? Através da educação, através de promover isso tudo. E isso se torna, claro, uma parte da gente envolver, né? Pais investindo no seu autodesenvolvimento, aplicando isso na casa, nas coisas simples, como, por exemplo, trazer os rituais de volta. Como acontecem as relações, por exemplo, durante as refeições?
como acontecem as conversas, como a gente fala sobre os pontos do cotidiano, como a gente explora o que aconteceu no cotidiano e que importância que isso tem, né? Como que isso significou para a criança. E cada vez mais a gente ser capaz de promover experiência, né? De promover experiência de contato com a natureza. A natureza é um grande, é a nossa grande mestra, né? Então ali tem muitas respostas, ali tem a capacidade da criança entrar em contato com o lúdico, entrar em contato com quem ela é. Mas acima de tudo, a gente se colocar nesse movimento, né? Que talvez a gente seja uma geração que está olhando para essa transição, que está olhando para essa transição de mundo rumo a um futuro melhor, rumo a um futuro mais próximo, mais próspero, rumo a um futuro que as pessoas possam se realizar. Então, a gente só vai garantir que o outro se realize quando a gente se realizar. Então, essa busca pelo autoconhecimento, por quem sou eu, pelo que me faz feliz, por como que eu mudo o que me incomoda na minha vida, ela já está reverberando nas crianças. E ao fazer isso, a gente começa a entender como que é dar espaço, né? Como que é dar o espaço para essa orquestra que está dentro das crianças para que ela possa tocar, para que a criança possa colocar vários dons e talentos no mundo e se experimentando, né? E a gente aos poucos vai dando confiança, né? Para que as dúvidas se tornem certezas, para que ela consiga seguir os próximos passos e para a gente talvez não repetir alguns erros, né? De tentar conformar tudo em um formato que talvez tenha sido a nossa educação. Então, a gente fala de uma educação transformadora, né? Uma educação que coloca o ser humano no centro. E a gente vai percorrer isso se a gente conseguir também percorrer a gente essa jornada, que passa pelo nosso sentir, que passa pelo nosso abrir o nosso coração, que passa por entrar em fluxo de empatia, que passa por entrar em relação com o mundo. E com isso, quando a gente começa a fazer isso, né, a gente inspira as crianças, a gente inspira as outras famílias e aos poucos a gente está também transformando toda a sociedade rumo a um espaço onde todo mundo pode se realizar. Eu fico super feliz em dividir isso. Eu acho que cada um encontrar esse espaço da autenticidade e esse espaço de exercer essa autenticidade, de ser a quem a gente é, que eu chamo de liderança autêntica, porque liderança não é só sobre um líder e um subordinado, mas sim é sobre todas as escolhas que a gente faz. Eu acho que esse é o ato mais transformador e de mais amor que a gente pode fazer. Então, recomendo muito essa jornada e espero que essas palavras sirvam para inspirar vocês a seguir a jornada de vocês, a inspirar os filhos de vocês rumo a um futuro muito mais próspero. Muito obrigada!